Bom, pessoal, bem-vindos a mais um Anspcast. O de hoje vai ser sobre o seguro rural e a nova lei de seguros, a 15.040, que a gente já está debatendo há algum tempo. Este cast está vinculado com a série Ansp Debate. E hoje a gente traz duas pessoas, duas personalidades, dois doutores que vão trabalhar com a gente a discussão e o debate do seguro rural. Estamos hoje aqui com Ana Siqueira. Ana, se você quiser falar um pouquinho de você. Boa tarde. Eu sou a Ana Siqueira, sou doutora em engenharia agronômica, fundadora da ITE, que é uma empresa de consultoria e seguros agrícolas. Explica pra gente o que é ITE, né? ITE significa roça em Ambiquara, Língua falada no estado do Piauí. Eu venho de uma carreira de crédito rural e seguro rural, sendo que a maior parte foi em seguro rural. E aí, quando eu falo de seguro rural, falo de seguro de animais, de seguro de propriedade, seguro de lavoura e seguro de pessoas também. Equipamentos, que aí vem na parte de propriedades, né, de benfeitorias. Muito obrigado. Tomás. Prazer pessoal, eu sou Thomas, cofundador da Meteoia, doutor em ciências climáticas. Eu cheguei no Brasil, né, eu sou francês, cheguei no Brasil há 11 anos, fiz meu doutorado na USP, no qual eu encontrei o Gabriel Pérez, né, outro cofundador da Meteoia, e naquela época a gente trabalhava com desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, a gente foi um dos primeiros a trabalhar com isso. E a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente viu muito do potencial no Brasil e fundamos a Meteoia em 2017. Hoje em dia não sou nem francês nem brasileiro. Eu sou com um filho de 1 ano. Então esses dias são bem intensos Muito bom. Entre a empresa e a família. Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer agora formalmente a vocês, porque vocês estão aqui. A gente, o nosso cast de hoje, ele vai tratar do seguro agrícola e de tecnologias vinculadas ao seguro agrícola, mas principalmente sobre a visão da nova lei de seguros. Ou seja, a gente tem diversos aspectos, os pilares da nova lei de seguros, que trazem para a seguradora e para os operadores de maneira geral, corretores, segurados, uma percepção diferente da dinâmica e da operação do seguro. Então a gente vai ter que fazer uma série de pequenos ajustes na operação para que haja aderência entre a operação e a lei, né? Por exemplo, no passado, você pode trazer para a gente, não no passado tão remoto assim, mas no passado, você, como seguradora, você sabe exatamente, eu falei que ia devolver. No passado, você tinha, até hoje, as seguradoras elas adotam princípios de aceitação de risco muito vinculados com o operacional delas. O operacional diz, o corretor ou o segurado apresenta uma proposta, eles propõem o risco através da proposta de seguros e a seguradora avalia aquela proposta, fazendo perguntas adicionais ou não, para determinar se aceita ou não aquele risco e se aceita por que preço, né? Se aceita por que preço, ou se aceita com que condições ela aceita. A nova lei ela estabelece que a seguradora tem que ser exaustiva nas perguntas. Por quê? Porque se houver falha nessa análise de subscrição, a gente tem a penalização da seguradora, impedindo ela de dizer não vou permitir ou não vou indenizar porque houve uma falha na comunicação da proposta, né? Então a seguradora ela tem muito mais atenção hoje com o volume de quesitos que estejam vinculados com o processo de análise daquele risco. A tecnologia vai ajudar a gente substancialmente encurtando esse espaço, encurtando esse tempo. Mas a dinâmica operacional é uma dinâmica operacional ainda baseada nos antigos questionários de risco. Então você terá um conjuntinho de perguntas e respostas que vão servir para a seguradora para que ela faça a avaliação. E a lei está toda construída em cima disso, né? Está construída em cima desse conjunto de perguntas e respostas que a seguradora faz. Como combinar essas perguntas e respostas com inteligência prospectiva, com a capacidade, usando ferramentas tecnológicas que tragam para a gente a percepção prospectiva do risco e não retrospectiva. O segurado ele consegue olhar para trás e, olhando para trás, ele identifica eventos que aconteceram e que causaram danos. O segurado não consegue olhar para frente, para isso ele contrata o seguro. A seguradora baseia toda a aceitação dela
nesse olhar para trás. Né? E a gente chegou no momento em que a gente precisa olhar para frente, principalmente com relação ao seguro rural. Tá? Então, Ana, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, ao longo do nosso tempo, todas as vezes que você puder, traz para a gente sempre essa memória de como a seguradora opera o seguro rural, qual é a estratificação que existe no seguro rural. Acho que é importante que a gente, ao longo do tempo, ao longo da nossa conversa, você traga para o público, de maneira geral, que não tem afinidade com um assunto, o que é o seguro rural, o que é dividido, como que está o mercado, quais são os principais problemas que existam. E, Thomas, eu queria que você trouxesse para a gente essa percepção prospectiva em todos os momentos agradáveis que a gente tiver aqui ao longo da nossa conversa, essa visão prospectiva, o que significa essa visão prospectiva e como que essa visão prospectiva pode ajudar o mercado. Não só os segurados, as seguradoras, mas também investidores. E gestor de risco, né? Exatamente. Thomas, conta pra gente o que é a Meteo-IA. A Meteo-IA é uma empresa que é especializada no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Então a gente não usa, a gente desenvolve, né? Para fazer previsão climática, mas também para fazer previsão do impacto do clima. Então a grande sacada, o grande diferencial, né, dessa empresa é que a gente desenvolveu um sistema MIA, que é um sistema próprio, brasileiro, né? Que vem olhar para o planeta como um todo, que vem olhar o estado físico do planeta, ele vem ver como que ele está evoluindo nos últimos meses, nos últimos dias, né? Isso para fazer uma previsão de uma sequência futura de uma variável de interesse. E uma variável que depende do clima. Pode ser temperatura, pode ser chuva, mas também outras variáveis que dependem do clima, como preço de energia, preço de commodities, risco de quebra de safra, risco de vários tipos de ameaças climáticas, etc., né? E aí a Meteo-IA vem utilizar esse sistema que é flexível para entregar fluxo de informações em diferentes setores de empresa que estão sensíveis ao clima. Então, hoje em dia, né, a gente tem clientes dentro do setor do agro, infraestrutura, retail, energia e também setor financeiro. E a gente se encontrou na BGR, né? Na BGR a gente fez o lançamento do nosso produto, MIA Risk, então é um produto especialmente para gestor de risco e seguradoras, que fornece previsão de longo prazo, então isso é um diferencial do nosso sistema. Depois posso comentar um pouco mais sobre as limitações da meteorologia atual, mas esse produto vai entregar a previsão do próximo ano em altíssima resolução, então a gente vai fazer essa previsão na escala hiperlocal, na posição do ativo. Então são dois diferenciais que a gente vem quebrar através da inteligência artificial. Muito bacana. Conta pra gente um pouquinho, se você puder, claro, né? Alguma experiência real, algum cliente real e como vocês conseguiram ajudar esse cliente com a aplicação da ferramenta? Isso, então tem vários tipos de uso, né? Mas eu acho que um caso emblemático é o caso da Arteris, por exemplo, no qual a gente fornece uma plataforma de previsão de ameaças climáticas em todas as rodovias do país, né? E a gente não somente forneceu a previsão de chuva, né? A gente que de interesse, mas o real interesse da Arteris é saber qual é a probabilidade e quando vai deslizar um talude. E eles têm tipo 12 mil taludes, né? Então a gente treina o sistema para prever a probabilidade de deslizamento de taludes nos 15 próximos dias, olhando não somente para a chuva e o histórico de chuva, mas olhando para as características físicas de cada talude. Então o sistema foi diretamente criado com a base de dados do cliente para entregar a informação para a tomada de decisão. E isso permite ajudar em vários aspectos. Um deles é aonde mandar os recursos humanos e de infraestrutura dentro das rodovias para já antecipar um deslizamento ou fechar uma rodovia, né? Tiveram alguns casos que a gente conseguiu prever exatamente o talude que ia deslizar, né? Então isso ajuda na operação, né? Isso ajuda do lado do segurado, mas ajuda também para fazer a ponte com a seguradora, né? Então, eu até comentei um pouco com você, né? Na hora da Arteris negociar o seguro, o preço do seguro, ela demonstrou para a seguradora que ela estava ciente do risco que ela estava tomando,
estava ciente das características, né? E demonstrou que ela estava preparada, né? Então, na hora de negociar o preço do seguro, diminui por um fator 5 o preço do seguro, né? Então, isso foi um retorno um retorno ROI, como se chama, né, no jargão, retorno sobre investimento de mais de 100 vezes sobre o preço da nossa ferramenta. Muito bom, muito bom. Então, acho que isso é um caso emblemático que vai dos dois lados. E, bom, aqui eu falei do gestor do risco do segurado, mas se eu falar também do lado da seguradora, esse produto, o Mia Risk, ele ajuda em 3 aspectos. Para fazer a subscrição. Então, eles olham o próximo ano no Brasil, aonde vamos ter os maiores riscos, né? Isso para ajustar a estratégia de subscrição dos prêmios. O outro ponto é a precificação. Então, eles olham lá na plataforma, você consegue puxar o histórico, você consegue puxar a previsão, e com isso você consegue ajustar o preço dependendo da região, dependendo do risco que você está tomando, né? Então, isso está abastecendo diferentes empresas. Atualmente, eu acho que no seguro, desde que a gente entregou, pegou Daniel Protásio dentro da empresa como diretor comercial, ele estava muito bem conectado e abriu todo o mercado para a gente. Então, como ele fala sempre, ele ligou inteligência ou experiência. Daniel é um grande amigo. Aí a gente está em conversa com os maiores players de seguradora, né? E o último ponto, verificação de sinistro. Então, atualmente, as informações meteorológicas, elas não têm uma resolução espacial muito grande, né? E com a inteligência artificial, tem metodologias de fusão de dados que vêm utilizar qualquer tipo de informação disponível, né? Para conseguir você ter um melhor mapeamento do que está acontecendo realmente de um ponto de vista meteorológico. E com esse tipo de ferramenta, você consegue dizer, tipo, aconteceu 100 milímetros de chuva. E a probabilidade que isso aconteceu é de 90%. Então, você vem com uma informação probabilística que ajuda a seguradora a falar, tipo, eu não vou mandar minha equipe lá para o Piauí para ver se o sinistro aconteceu, porque a ferramenta já está me falando, olha, tem 99% de chance que aconteceu. Aí você poupa recurso dessa maneira. Perfeitamente. Então, é assim que as grandes empresas estão consumindo nosso produto atualmente, né? Muito bom. Ana, olhando agora do ponto de vista da seguradora, né? Você agora como corretor de seguros também, né? Bacana, parabéns por ter entrado no mercado de corretagem. A seguradora, ela tem um trabalho de prospecção, um trabalho de análise de risco baseado nos questionários, baseado nas propostas que ela recebe, né? Como que uma ferramenta como essa você acredita que possa ajudar a seguradora, usando um pouco da sua experiência? Em que momento que a seguradora poderia minimizar o impacto de ficar perguntando coisas para o segurado, utilizando a ferramenta dentro do seguro rural, fazendo essas previsões futuras, ou dando para a seguradora pelo menos um horizonte de ao longo dos próximos 1 ano, 12 meses, 36 meses, a ferramenta consegue prospectar durante quanto tempo? Então, Na frente, no futuro. Nosso foco é 1 ano. Mas o okay. sistema traz ser flexível. Então, a gente consegue entregar 5 anos. Tem, por exemplo, a CCR, que consome nossas projeções mais longas. Tem a Natura, que olha também mais para frente. Então, é relativamente flexível. Assim. Então, mas a maior eficiência seria em 1 ano. É nosso foco, mas eu acho que é o que o mercado está demandando, né? Tipo, o que vai acontecer no próximo ano, porque as vendas é por ano, né? Sim, agora, se você olha onde você, por exemplo, a gente estava falando de agricultor, né? Aonde o agricultor deveria plantar, aí você quer também uma visão um pouco mais longa do que vai acontecer para que seu investimento rende, né? Aí você olha 10, 20 anos na frente. Do ponto de vista da seguradora. Falando como subscrição, Isso. né? O que você faz? Você vai ver o passado. É o que você estava falando. A gente se baseia no passado para ver qual a possibilidade desse ano ser parecido com aquilo ali. Com uma ferramenta dessa, eu teria um futuro, e pela primeira vez que eu conheço, você teria como ver um futuro aí. Ia ser espetacular, porque eu posso ofertar ou não capacidade para aquele local e equilibrar minha carteira. O jogo da seguradora é equilíbrio de carteira. Por isso que é tão importante você ter essa diversificação no país, ter oferta de seguro para todos os estados, porque você tem o muito bom, o muito ruim, e um equilibra o outro.
se eu tenho uma visão de futuro, eu posso equilibrar isso de uma forma melhor. Você acha que é possível que a seguradora, tendo uma visão prospectiva, que ela comece a criar um volume maior de riscos recusáveis? Ou seja, ela identifica que na região X há excesso de chuvas previstos para o próximo ano. Então, onde nós normalmente teríamos cobertura de seguro, a seguradora não estará presente, porque ela está vendo antecipadamente que há chance grande de excesso de chuvas naquela região. No preto no branco seria isso, mas aí depende um pouco da capacidade da própria seguradora, né? Do apetite de risco que cada segura tem. Isso. Porque dependendo da seguradora, ela vai fazer as contas e vai falar, tudo bem, eu vou dar um pouco aqui, porque eu sei que aqui eu vou ter problema, mas aqui vai compensar. E aí faz esse equilíbrio. Isso que a gente viu um pouco, que você não pode abandonar um lugar. Sim. Comercialmente não é uma boa estratégia. Então você tem que dominar o lugar, mas agora, como você comentou, né, talvez você não vai colocar todas as suas fichas dentro do mesmo lugar. Você vai ter uma dispersão de risco muito melhor. Se você tem essa visão ampla do que vai acontecer, você consegue fazer essa dispersão de uma forma muito mais equilibrada. Interessante. Eu tenho uma visão antagônica à de vocês. A minha percepção é de que, sabendo com um grau de certeza, com uma certa segurança, a minha percepção é de que não haverá oferta de seguros. Que a seguradora se retrai e não oferta seguro naquela região. Eu acredito que haverão seguradoras que tomarão essa postura de, olha, aqui eu não vou ofertar de jeito nenhum. Mas sempre vai ter aquela que vai ter uma visão de equilíbrio. Ou seja, quanto mais seguradoras estiverem operando o seguro rural, melhor. Sim. A gente precisa ter um mercado mais forte, um número maior de jogadores, um número maior de atores que permita que essa distribuição do risco possa ser utilizada. Você tem uma perspectiva de vender essa ferramenta para todas as seguradoras, para todo o mercado? É claro. A intenção sempre. É claro. Mas é isso, não somente de seguradoras, mas também do outro lado de gestor de risco, né? Gestor de risco. Especialmente agora com essa nova obrigação do IFRS S2, não sei se vocês pegaram, né? Mas eles têm a obrigação de fornecer cada empresa de capital aberto, né? Tem a obrigação de fornecer qual é o risco climático que eles estão tomando e também não somente o risco, mas a oportunidade climática, porque as empresas, né, pensando também em seguradoras, as empresas que consomem esse tipo de produto têm um diferencial competitivo em relação a quem não usa. Então é por isso que a gente espera uma boa adoção dentro do mercado, porque senão alguns vão ficar para trás assim sem esse tipo de ferramenta. Mas dentro do IFRS 2, voltando, né, essas empresas conseguirão cadastrar os ativos, mas também a operação deles e ver qual é o impacto financeiro nisso daqui, né? Dentro da operação deles. E são os investidores que querem saber isso, porque eles querem saber se o investimento que eles vão colocar realmente vai retornar fruto ou que tem um grande risco que acabar com a empresa. Né? Cara, eu vejo uma grande possibilidade em entregas futuras de safra, em que você passe a exigir um selo identificando que durante o período em que você promete entregar a safra, haverá safra, porque o volume de riscos associado à climatologia daquela região é adequado e vai permitir que a safra se desenvolva. Já pensou? Entendo. A agricultura gosta muito de selo, né? Adora um selo. Os operadores agrícolas, de maneira geral, e principalmente investidores, adoram selo. Falando do agricultor, é complicado. Como você vê o agricultor usufruindo de alguma ferramenta prospectiva? Está preparado para isso? Ele está preparado para se organizar e utilizar uma ferramenta prospectiva, ou ele vai mais no que ele está acostumado a fazer? Poucos estão preparados. O que eu vejo agora é que o agricultor está mudando, né? Sempre foi assim, sempre vai ser. Então, aquele agricultor tradicional mandou os filhos para estudar, os filhos voltaram e estão adotando novas tecnologias. Só que mesmo essa transição é complicada. Né? É complicado. Assim, na minha cabeça era muito fácil, assim, o filho volta, assume o negócio e pronto. Mas não é assim, né? Não é assim que funciona. Eu não sei se eles estão prontos
para acreditar na tecnologia. Eu acho que demora um tempo até você provar para ele que, ó, funciona. Espera um ano, sabe? Você vai ver que eu estou te falando que é isso, e aí ano que vem você volta falando, não falei que era isso? Aí ele vai acreditar. Mas é meio São Tomé, assim, sabe? Entendi. Mesmo os mais jovens que foram estudar. Mesmo os mais jovens que foram estudar. Boa. Meus pais são agricultores na França. Não sou agricultor, mas meus pais são agricultores. O agricultor é alguém que vive o clima, né? Ele vive o tempo. Então, realmente, tipo, ver uma ferramenta que vai mostrar para ele o que ele está vivendo. Mas, enfim, eu acredito que isso muda com as gerações, né? Mas, como você falou, é uma questão de educar o mercado. Tipo, tem que falar, etc. Eu acredito que, tipo, sendo uma startup, a gente participa de eventos e o AGTech, como você fala, né? Tão bombando, tem muitas novas empresas que fornecem soluções para os agricultores. Então, eu acredito que o mercado de fornecimento de soluções que estão evoluindo bastante, né? É meio como seguro também. Se você for no Rio Grande do Sul, eles estão muito acostumados com o seguro agrícola. É uma cultura já para eles ter o seguro. Isso. Se você vai para o Centro-Oeste, para o Norte, Nordeste, eles acham que é só um custo. Então, você precisa educar, você precisa vir e formar e precisa mostrar o que dá certo. O que a gente escuta muito é o que deu errado, mas a gente não escuta o que deu certo. É isso. Eu acho que o que a gente... É importante passar a mensagem do retorno sobre investimento. Isso é algo que eu ouvi muito numa startup. Mas qual é o retorno sobre seu investimento? Qual é realmente o quanto eu ganho, né? Eu acho que é difícil, não é fácil mensurar isso, porque leva um tempo antes das pessoas ver, né? Mas sim, eu acredito que para os segurados agrícolas em algumas regiões, eles não, o custo, como a gente estava conversando, né? O custo é muito alto e provavelmente eles não veem qual pode ser o ganho disso. Agora, educando, começando a pegar uma sensibilidade a essa informação, aí quando você sabe que você pode ganhar mais dinheiro, as coisas podem mudar rapidamente também, né? Cara, sinistro. A lei estabelece prazos, né? Ela determina claramente que a seguradora tem período máximo permitido é de 120 dias para fazer a liquidação efetiva de um sinistro, né? E fazer a indenização. Hoje, como que as seguradoras liquidam sinistros? Tem uma ferramenta tecnológica. Elas mandam gente para o campo para fazer avaliação. Conta para a gente como é que funciona isso na prática. Você tem um corpo técnico no campo. Então, você tem os vistoriadores que vão a campo e vão ver o que aconteceu. O problema é que, muitas vezes, esses vistoriadores trabalham com várias seguradoras. E quando acontece um desastre, eles ficam sobrecarregados. Então, o tempo aumenta. Porque se eu estou no Piauí, eu não consigo ir para o Rio Grande do Sul. Eu tenho que esperar um tempo para isso. E a agricultura é tempo. Então, quanto mais tempo você levar, pior vai ficar a situação. Uma lavoura que tinha uma perda ali de 25%, 30%, quando você for ver, se você demorou um mês, já está em 70%. Ou seja, a perda aumenta com o tempo desde que você não agir rapidamente. Sim, você precisa agir rapidamente. Você só pode colher quando a seguradora falar, ó, vai lá e colhe. Agora eu já vi o quanto você perdeu, já provei o quanto você perdeu, pode ir lá colher. Então, enquanto você não recebe o ok da seguradora para colher, você está preso. Você só vê a lavoura se degradando. Exato. Uma ferramenta dessa pode ajudar bastante no processo, né? Porque você consegue, com uma única informação, identificar se houve ou se não houve o evento, qual foi o volume que o evento trouxe, e a seguradora pode perfeitamente calcular com mais precisão qual foi a perda associada a cada lavoura, porque você tem não só a ferramenta que mostre que demonstre como o evento aconteceu e como ele se propagou, mas você tem também outras ferramentas que podem ser associadas, como a aerofotogrametria, a análise das áreas alagadas, tá? Filmagem e tudo mais. Drones. Você pode pegar um conjunto de ferramentas e fazer alguma permitem a coisa. você reduzir o tempo de resposta ao agricultor. Você acredita que é possível isso? Sim, é possível. Ajuda em alguns aspectos. Então, é isso, né? Se a gente demonstra que houve uma ameaça climática com alto grau de probabilidade, então, como eu tinha comentado, tem essa probabilidade, né?
Aí as pessoas, ou a seguradora não precisa mandar alguém. Então ela ganha, vamos dizer, ela poupa dinheiro, poupa recurso e não mandar alguém. Agora, quando de fato a gente fala, não tinha nada, mas o cara perdeu, aí ela ainda precisa mandar alguém lá para verificar se realmente foi o caso, né? Então ajuda, mas não resolve todo o problema. Mas ajuda na tomada de decisão de mandar alguém lá urgente Isso, ou não. exato. Mas caso tive perda e que a gente não está vendo, eles ainda têm que mandar alguém. Eu não sei como isso ainda pode evoluir no futuro, mas até agora isso que a gente foi nossa percepção, né? Não, mas é a questão de você poder decidir se você vai mandar alguém ou não. E se vai mandar para o lugar onde você tem a incerteza da ocorrência do evento, é muito, muito mais fácil, porque você otimiza os recursos e direciona ele para o lugar onde você tem mais dúvida. Né? Não, exato. Eu não digo que não vai poupar muito dinheiro, né? Sem dúvida. Perfeito. Muito bom, muito bom. Paulão, eu vou fazer aquela chamadinha que eu costumo fazer da... Boa, vamos lá. Bom, como todos sabem, a gente está no ANSPcast. O ANSPcast ele é promovido por pessoas físicas, nós somos todos acadêmicos e estamos discutindo assuntos tecnicamente. As opiniões emitidas por nós nesse ANSPcast refletem as nossas opiniões pessoais, não tendo nenhuma relação com o que a ANSP pensa, podendo ou não ser a mesma percepção da ANSP ou das empresas que nós representamos. Ok? Boa. O que mais? Ana, você fez um monte de anotação no seu livrinho. Pega o seu livrinho aí. Fez um monte de anotação. Eu queria ver suas anotações. Olha a quantidade de post-it que você colocou aí no livrinho. Os que eu não entendo. Não, vamos pegar uns dos que você entende. Esquece os que você marcou que você não entendeu ainda. Existem coisas que eu vejo, eu ainda não sei como resolver essas coisas. Mas você vê né? como um problema na operação. Que o operacional da seguradora, do corretor, de todo mundo vai aumentar, é fato. Né? Ok. Isso pode ter reflexo no preço também, né? Sim, pode ter reflexo no preço. Se você precisar de mais pessoas, você vai precisar compra de aumentar ferramentas o preço. novas. Ferramentas novas. O artigo 9º, por exemplo, que fala de... Vamos ler. O contrato cobre riscos relativos à espécie de seguro contratada. Conta aí pra gente. Tem um parágrafo primeiro aqui, né? Tem. Os riscos e os interesses excluídos devem ser descritos de forma clara e inequívoca. Bom, esse é um ponto importante, né? Se o contrato cobre riscos relativos à espécie de seguro contratada e os riscos e interesses excluídos devem ser descritos de forma clara e inequívoca, significa que a seguradora precisa escrever dentro da apólice todos aqueles riscos aos quais ela não quer associada a cobertura de seguro. Mas tem que descrever antecipadamente. Detalhadamente. Exato. E esse trabalho, ele já não existe? As seguradoras já não declaram nas apólices o que elas não querem cobrir ou ainda é muito vago, muito cheio No de agro, sombras? você geralmente tem uma apólice base ali, né? Então, vem lá as exclusões de uma forma ampla. Genérica. Pensa num transporte de perecível. Ok. Você vai ter que descrever qual perecível você aceita e qual você não aceita. Entendi. Entende a complexidade do Sim. negócio? Porque cada seguro é um seguro, cada apólice é individual, é para aquele negócio. Então, o seu operacional vai ficar gigantesco. Entendi. Como vão solucionar isso? Antecipadamente estudando as apólices e prevendo, pela experiência dos sinistros passados, que eu não quero cobrir. Eu imagino que seja dessa forma, né? Mas é um trabalho pré-9 de dezembro de 2025 bastante grande. Exato. A descrição de todos os riscos que eu não quero cobrir. Exato. 1 ano para se adequar a isso, acho que é pouco. Mas o prazo está dado. Então, mas você acredita que a tecnologia pode ajudar a gente na identificação de riscos ou de eventos que sejam, entre aspas, maléficos ao seguro? Explico melhor. É muito comum hoje você encontrar profissionais acessando e utilizando de forma bastante ampla inteligência artificial, ChatGPT e todos os outros.
fazendo perguntas específicas, né? Quanto mais experiência você tem, mais específicas e mais assertivas são as perguntas que você faz para a inteligência artificial. No momento em que você busca identificar, nesse caso, a descrição exata de riscos que eu não quero cobrir, você acredita que a inteligência artificial possa contribuir ou ajudar de alguma forma? É uma percepção, nada mais uma percepção. Aqui ninguém tem resposta certa para as coisas. Não, tá certo. Sobretudo a esfera do que é possível, Sim, assim, se a gente sim. conseguiria linkar tudo o que é possível. Sim. Porque eu imagino, toda inteligência artificial está baseada em treinamento, né? Uhum. Ou seja, ela foi programada para treinar uma forma de pensar, né? Analisando probabilidades associadas a cada decisão que ela toma. Uhum. Então, se ela tem duas possibilidades de decisão, se ela pode ir para a direita ou para a esquerda, na linha de pensamento dela, e a linha da direita é a linha que tem 65% de chance de estar certa, ela vai caminhar na direção dos 65% de chance de estar certa. Como que a gente pode, por exemplo, criar uma lista exaustiva de riscos a serem excluídos, observado todo o passado, que não está mapeado hoje? Os processos sinistros estão todos guardados em papel, né? Depende da seguradora. Arquivos eletrônicos. Tem seguradora que tem um banco de dados robusto quanto a isso e de forma fácil de acessar. Ou seja, é possível que se construa isso, com base no passado. Uhum. Posso dar minha opinião? Eu nunca realmente pensei só opinião. sobre isso. Eu estou vendo que o podcast, assim, joguei uma pedra no mar e vamos conversar. Mas eu acho que um aspecto interessante da IA, né? E a gente vê isso com o que a gente está fazendo, é assim, você pode pegar a IA e prever, no nosso caso, chuva, temperatura, vento, que são as variáveis básicas. Perfeito. Certo? Você pode usar a IA para um segundo nível do produto, que você vai prever ameaças climáticas, que é a probabilidade que essas variáveis primárias atingem um certo limiar. Então, alta temperatura, rajada de vento muito extrema, acumulador de chuva muito intenso, etc. Okay? Então, eu posso fazer uma lista relativamente grande das ameaças que tem, baseado em vários tipos de indicador que o ser humano já identificou como importante, né? Eu acho que ele poderia, sei lá, chutando umas dezenas, talvez 20, 50 indicadores, né, de ameaças climáticas. Okay. Aí tem outro aspecto que eu acho que é ainda mais interessante e que justamente faz a diferença, é o terceiro nível, né? Você usa a IA para prever diretamente o desastre. Assim, então você pega a base de desastre de uma seguradora, né? E treinar o sistema a prever diretamente o desastre. Então, nesse sentido, ele vai te dizer qual é a probabilidade de acontecer ou não um desastre, baseado em tudo o que ele viu, em todo o tipo de input, no nosso caso, o sistema terrestre, né? Então, isso, não sei se isso resolve sua resolve. Sua pergunta. Mas incentiva o pensamento. A gente estava conversando antes e você estava dizendo que para que você preveja uma mudança climática ou uma ameaça climática no território brasileiro, é normal que a gente perceba as variações que aconteceram em certos sistemas no planeta Terra. Uhum. Por exemplo, variações de pressão no Oceano Pacífico, grau de salinidade da água, modificação de temperatura da água podem derivar Laninha ou El Niño. Uhum. Quais são as bases para que a gente possa... Eu sei que é uma coisa muito ampla e é pouco provável que a gente tenha a lista completa delas, né? Mas, na sua opinião, quais são as principais bases nas quais a inteligência artificial pode se calcar para identificar uma ameaça climática à lavoura brasileira ou ao seguro agrícola brasileiro? Uhum. Por exemplo, o que pode acontecer no mundo que pode ser um indicador de uma potencial ameaça climática no Brasil, que poderia derivar de uma probabilidade X de que haja uma ameaça? Não, tranquilo. Aí mais no meu domínio aqui. Mas, então, depende do horizonte preditivo que você está olhando. Quando você está olhando um ano para frente, que é um dos nossos diferenciais, você tem que buscar
no sistema terrestre, o que traz previsibilidade, então o que tem uma inercia para gerar um sinal que vai demorar tipo 1 ano. Perfeito. Ok? E isso tem alguns, mas o principal é a temperatura do oceano. Ok. Assim. Por isso que El Niño e La Niña são indicador, então, como eu tinha comentado para você, El Niño e La Niña são anomalias de temperatura numa caixinha no Pacífico. Assim. E esse domínio é muito relevante para a dinâmica da atmosfera, né? Agora tem todo o planeta afeta o que está acontecendo no Brasil, não somente El Niño. El Niño é uma porção. Existem outros indicadores que o ser humano calculou ao longo desses anos, através de pesquisa, etc. Mas uma das vantagens que a IA faz é que ela pode olhar o planeta inteiro e extrair padrões espaciotemporais que estão relacionados com a localização que você quer prever. Então é muito mais que El Niño, é o efeito de tudo. E assim, você consegue trazer uma performance preditiva melhor que as técnicas estatísticas que tinha até agora. Então, esse é o grande diferencial atrás do produto. Assim, tipo... Olha que interessante. A gente tem sempre a percepção, né? Quando a gente pensa em Brasil ou pensa num país específico, a gente tem a percepção que a gente está isolado no mundo, né? Que nós temos uma abóbada protetora protegendo a gente. Só gente, né? Quer dizer, eu não queimo nada aqui no Brasil, então não tem problema, não me preocupo com isso. O que acontece no planeta afeta diretamente o clima no Brasil, né? Sem dúvida. Deixa eu te perguntar um negócio. Por favor. A gente está falando muito de temperatura, de chuva, né, de seca. Mas e quando a gente fala de vento, de geada? É tão fácil quanto precipitação ou não? Em termos de ameaça? Não, de previsão. Sim, tem algumas variáveis que são mais difíceis a prever, né? Tipo, por exemplo... Mas o lance da ameaça climática, por definição, é o extremo. É algo que é fora do que você está acostumado. Então, é algo pontual. É algo, por ser pontual, é uma informação que não se repete na série histórica. Então, você estava falando de inteligência artificial que aprende do histórico. Como você aprende algo que nunca aconteceu? E aí que vem o diferencial, eu acho, da Metoia em relação a outras empresas, que vamos dizer Google ou outros, que vêm fazer sistema de IA que são muito genéricos, né? Eles fazem a média das coisas. E quando você trabalha com extremos, no final das contas, você trabalha com small data, é um problema de small data que se chama. Então, tem um processo criativo do conhecimento científico que vai tipo desenhar essa pipeline, né? Um pouco, enfim. Muito bom. Aí a gente, só complementando, né? A gente tem justamente temos projetos de pesquisa e desenvolvimento para desenhar, para adequar nossa pipeline para prever extremos que nunca aconteceram. Se chama out of domain extreme. Que demanda um ajuste, né, com teoria estatística. Muito bom. Eu tenho um prazer muito grande de ver ciência sendo aplicada. É um prazer fantástico. A gente vê muito empirismo no mercado, né? Muito copismo, né? O mercado de seguros ele tem muita característica de trazer para o Brasil experiências que deram certo fora do Brasil. É muito bonito ver uma experiência naturalmente brasileira, nascida no Brasil, nascida na USP, é muito legal isso, sendo aplicada e ajudando não só a indústria de seguro, mas também os produtores rurais que trabalham para o nosso sustento, ou seja, nós nos alimentamos do produto que é gerado pelas mãos deles. Então, ter uma ferramenta que ajude a todo esse ecossistema é muito interessante. Uma aplicação interessante da ferramenta, que talvez possa ser feita no futuro, não sei, a gente tem na B3 bolsa de troca de mercadorias, né? Precificação de mercadorias, commodities de maneira geral. Você acredita que é possível que com a ferramenta a gente consiga antecipar a variação de preço de commodities em função de ameaças climáticas ou em função de eventos efetivos? Você já sabe a resposta. Interessante. Então, sim. Sim. De novo, né, atrás desse produto tem um sistema
que é a Flexível, um sistema que chama AutoML, é uma fábrica de modelo. Então, a gente gosta dessa metáfora. A gente não desenvolveu um carro, a gente desenvolveu uma usina de carro. Então, a gente conversa com a instituição, com o mercado, e a gente pergunta qual carro você quer, qual carro é útil para você. E a fábrica vai sair esse carro para você. Né? Então, a gente vê esse sistema como um plugin, que vem se colocar em diferentes mercados. Então, como eu falei, a gente já atua em diferentes deles. Mas que eu acredito que a gente se encaixa particularmente é no setor financeiro. Porque a gente consegue, não somente a gente consegue fazer previsão de qualquer variável que depende do clima. Então, a gente pode pegar o preço das commodities, ou da produção de commodity. A gente pode conseguir pegar a série histórica de preço de energia, ou de geração de energia, que seja solar, eólica. E conseguir prever qual é o impacto do clima no preço dessas ações. Então, claro que o preço das commodities não depende somente do clima, claro. Depende de guerra, depende de condições geopolíticas, mas uma fração depende do clima. E essa fração que a gente consegue prever, né? Então, fornecer um indicador que ajuda um investidor, por exemplo, numa mesa de trading, em tomar uma decisão para saber, vamos dizer, apoiar a sua decisão de investir ou vender uma certa commodities. Eu me lembro que eu sou muito fã de séries e de filmes, né? Eu me lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás que simulava o mercado americano de laranja, suco de laranja, na realidade. E eles dependiam, década de 70, mais ou menos, eles dependiam de um relatório que o governo liberava indicando a produtividade de laranjas em determinada região. E isso afetava diretamente o preço e o volume de negócios que era feito. Né? Eu fico imaginando com a inteligência artificial hoje em dia, você conseguir prever, não é nem saber... não é nem saber agora como é que vai ser, não, é prever como será no final do ano que vem a produção de um determinado produto em função, a produtividade determinada da safra, determinado tipo de grão, em função da percepção climática. Tudo bem que há outros fatores que podem afetar, né? Mas se você tem a maior parte sendo afetada pela variação climática, se você consegue prever e antecipar isso, você consegue direcionar a safra, a comercialização, a negociação com todos os países para os quais você exporta. É bem interessante isso, né? Saber que a gente consegue uma previsibilidade tão grande assim. E no seu livrinho de anotados? Meu livrinho de anotados, os questionários. Questionários. Questionários de aceitação de risco? Os questionários vão ser... A seguradora aplica questionários hoje no agrícola? Sim, para animais também? Para animais, porque você tem que saber qual é o manejo ali, né? Para você ter uma ideia do nível tecnológico da fazenda, de qual a probabilidade de você ter todos os animais mortos de uma vez só. Então, tanto para animais quanto para os equipamentos, principalmente, né? Para os equipamentos, para os silos, para os armazéns. A lavoura é uma coisa mais reduzida, porque você precisa de menos variáveis, mas pensa num silo. Penso num silo. A quantidade de informação que você vai ter que ter esmiuçada ali. Talvez eu seja muito detalhista. Talvez. Talvez eu seja muito detalhista e precise dos menores detalhes daquele lugar para ver qual é o risco que existe ali. Vai, fala do secador. Vai, fala do secador. Eu sei que é isso que você quer. Fala do secador. Eu posso ter um secador de diferentes alimentações e que são diferentes tipos de risco. Ou seja, o questionário tem lá, tem secador ou não tem secador? Hoje tem secador ou não tem secador? Mas que tipo de secador que é? Como que ele está instalado? Onde ele está? Eu não sei absolutamente todos, mas eu tenho lá ou a lenha, ou a gás, eu tenho uma fornalha ali. É um risco diferente. Sim, é um risco diferente, não tenha dúvida. Pouquinho diferente, mas é diferente. E hoje, o que a gente faz? É um silo que tem secador, eu agravo o risco e ok. Vai continuar sendo assim? Se a seguradora é responsável pela informação e lá na frente ela nega porque era lenha, não era gás e ela não falou. Ou seja, o questionário pergunta, hoje, o secador
o silo é com secador ou sem secador? A resposta é com secador. Com secador significa que usa troca de calor para secar os grãos. No momento que eu falo que é com secador, a seguradora agrava a taxa em um determinado percentual, sei lá, 25%, 30%, 50%, que seja, e cobra alguma coisa. No futuro, vai se descobrir que aquele secador era um secador a lenha, por exemplo. Uma fornalha que queimava a lenha em contato próximo dos grãos. Houve um incêndio. O silo foi todo consumido. E esse segurador já não, risco recusado, porque foi incêndio em secador movido a lenha, isso está excluído. Ou seja, ela tem que ter o detalhamento do secador no momento em que você tem o questionário sendo aplicado. Pode ser que tenha uma outra solução que eu não penso por ser detalhista, mas assim, se no conceito dela, na aceitação de risco dela, ela exclui essa parte, não, ela vai assim, ter que... não vai ser uma coisa tão óbvia, tão simples, não? Mas você vai ter que aumentar esse questionário, você vai ter que ser cada vez mais detalhista. Sua experiência como produtor, a gente sabe que você tem, na sua família tem fazenda, a gente sabe que na sua família tem fazenda. Sua experiência como produtora, o produtor rural está preparado para fornecer essa quantidade de detalhes, mesmo perguntado? Ele sabe de tudo que acontece na fazenda. Tudo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. É só perguntar. É só perguntar e saber o que perguntar, né? Entendi. Ele não vai te falar de pronto, assim, olha, eu tenho 3 parafusos aqui que adaptei. Ele não vai te falar. Mas se você perguntar, ele vai te falar. Ele sabe absolutamente tudo que tem ali. Por exemplo, determinado implemento agrícola que ele utiliza, ele pode ter modificado para a necessidade dele, que está fora das especificações do fabricante. Sim. Por exemplo. Né? Pode. E é muito comum. É. Você pegar um implemento e, de acordo com o terreno que você tem, de acordo com o relevo que você tem, de acordo com a safra que você aplique, você precisa fazer pequenos ajustes no equipamento que saem da especificação para o fabricante. Exato. E aí, como é que funciona? Se não perguntarem, vem cá, você fez alguma modificação do seu implemento? Qual foi a modificação que você fez? Não é uma coisa usual você Não, chegar para ele e falar assim, olha, essa plataforma de corte, você teve que tirar alguma coisa? Você colocou alguma coisa para melhorar o seu trabalho no dia a dia? Ninguém pergunta isso. Fala, qual é a plataforma de corte? É para essa? Tá bom, então é isso. Não é uma coisa que corretor está acostumado a fazer. E aí vem outro fator, né? Cada vez mais a gente precisa ter corretor especializado. Sim, não tenho dúvida, isso é verdade. Porque o que eu vejo no mercado, não existem muitos corretores especializados em agro. E às vezes eu via umas apólices chegando quando estava na corretora dos bancos, que eu falava, não é possível que contratar isso daqui, não é possível. Eu já peguei pivô central com cobertura de vidro. Onde está o vidro do pivô central? Existe isso. Então, cada vez mais você vai ter que ter corretor especializado. Entendi. Tanto na captação de informações que melhorem a aceitação do risco, né? Quanto na análise dos documentos associados ao contrato de seguro. E essa volta para o segurado também, explicar para ele o que acontece na seguradora, o que ela não aceita, cada ponto que ela não aceita. Eu vou pegar um pivô, mas só que essa seguradora não vai cobrir o pneu se ele for roubado, não vai cobrir o cabo de cobre. Isso precisa ser especificado para o segurado, porque na cabeça dele, quando ele está falando de pivô, ele está falando do conjunto inteiro. Entendo. Eu tenho uma pergunta, né? Então, a seguradora tem que fazer o formulário de perguntas para o segurado, né? Uhum. Esse formulário vai ter um limite? Assim, tipo, não, essa é a questão que a gente tem, porque a 15.040, ela estabelece que o que a seguradora não perguntar, está subentendido que ela aceitou. Ela precisa perguntar para saber se aceita ou se não aceita, se diz sim ou não para aceitação. E se ela não perguntou, porque não interessava para ela. Então não adianta, mas veja bem, houve uma modificação no seu pivô que não está especificado pelo fabricante, então não vou cobrir. Isso não vai, pelo menos de acordo com a nova lei, isso limita. Você não pode negar esse tipo de cobertura. Então a seguradora precisa ser exaustiva no questionário que ela prepare. A pergunta é, qual o tamanho desse questionário? Qual o volume de perguntas, né? E o corretor especializado é uma solução muito mais adequada, porque o corretor especializado ele entende do assunto e ele vai identificar claramente se é um pivô modificado ou não. E vai já deixar a seguradora comunicar. É um pivô modificado. Não está dentro da especificação do fabricante, mas precisava ser modificado para que fosse aplicado naquele tipo de lavoura.
Então, o questionário, a percepção que a gente tem é que ou os questionários vão continuar sendo muito genéricos, o que pode impactar no aumento de sinistralidade para as seguradoras, ou eles vão ser tão específicos que afastem o cliente, porque o cliente vai ficar exausto de responder perguntas específicas que talvez não tenham nenhuma aplicação prática para ele, para o negócio dele. Interessante, como eu tinha comentado, né, a IA ela ajuda bastante no que ela foi treinado, né? Então acredito que ela pode ajudar, acredito, em já fornecer as informações que a seguradora quer, sem perguntar para o agricultor, dentro do que a IA conseguiu aprender. Então, pegando um exemplo prático para a gente, né? Uhum. Ela não precisa perguntar para o agricultor, tipo, estou imaginando aqui, supondo. Ela não necessariamente precisa perguntar para o agricultor, tipo, qual é a probabilidade de ameaça de chuva, qual é a probabilidade de quebra de safra histórica, porque todo esse tipo de informação pode ser fornecido através da tecnologia da IA, né? Sim. Agora, eu não vejo, pelo menos nesse momento, nesse podcast, assim, como a IA poderia ajudar dessa maneira exaustiva, especialmente das coisas que são raras, né, dos casos raros. Eu vejo uma forma de aplicação. Né? Se você conseguisse uma base de dados com todos os sinistros que as seguradoras, todo o mercado, todos os sinistros que as seguradoras tiveram, fatores de negação de sinistro, por exemplo, identificação de motivos de negativa de sinistros, e colocar submetida a alguma ferramenta que pudesse interpretar esses dados e agrupá-los de forma mais inteligente, que não fosse uma forma humana, não, talvez você consiga identificar pelo menos pilares de perguntas clássicas, ou pelo menos classes de perguntas que poderiam ser feitas que abrangessem um conjunto específico de dados daquele tipo de ramo, daquele perfil de negócio. Não, sim, muito interessante. Eu acredito que ajudaria muito a fazer essa classificação, esse agrupamento. Tipo, eu acho que tem muitas técnicas para fazer isso. Agora, para fazer esse cruzamento, então você tem um sinistro, como você falou, base de sinistro. Acho que todas as seguradoras têm suas bases de sinistro. Uhum. Agora você tem base de input, certo? Tipo, que vão ser os preditores que vão fazer a relação com o desastre. Uhum. E aí volta ao mesmo, se não vai ter, acredito, talvez, se não vai ter todos os tipos de informação, de input para fazer, por exemplo, nunca foi dentro dessas bases de dados apontado que o pivô central tinha um vidro. Então a IA não vai saber qual é o efeito do vidro sobre o sinistro. É verdade. Uhum. Então se ainda está nesse momento, né, limitado ao domínio de treinamento do modelo. E aí vem até o que a gente está pesquisando nesse momento, como se prevê coisas que nunca aconteceram, né? Eu acho que vai um pouco nesse limite, mas é isso. Né? Ou seja, você está trabalhando agora em fornecer à inteligência artificial a capacidade de imaginar? Não. A imaginação? Não. Cuidado. Não. Essa é a imaginação, né? Prever coisas que nunca aconteceram é imaginar. Doenças que nunca É houveram. imaginar. Olha que interessante. Você tá Sim. Mas isso se chama mais simplesmente, assim, tipo, mais humildemente, extrapolação. Extrapolação. Não é imaginação ainda. Não vou dizer que imagina. Bem que eu acredito que seja a fronteira, né, da inteligência artificial nesse momento, né? Se a gente... Estou abrangendo um pouco a conversa, mas o pessoal, né, da OpenAI e todas as grandes Big Tech, assim, a onda é que a LLM, que é a IA que está sendo utilizada como o ChatGPT, eles estão justamente cercados, eles estão presos dentro desse domínio de atuação. E tem muitos grandes pesquisadores, como Yann LeCun, que é da Meta, que não acredita nisso. Para ele tem que deixar a IA livre. Não livre, evoluir e ter essa capacidade de criar algo novo, né? Uhum. Algo que não é fácil fazer assim, não, porque não é fácil. o ser humano, o cérebro do ser humano é incrível. Mas não é fácil fazer, mas eu imagino que a gente vai chegar nesse ponto em que a própria inteligência artificial comece a se moldar
e a aderir a ela mesma outros modelos, outras formas de, entre aspas, pensar, né? Outras formas de se autoprogramar, de forma que ela consiga ganhar mais autonomia. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Não, sim, sim. Mas é isso, né? De uma certa forma, eu falo algo um pouco... Estou colocando um freio sobre o que é possível fazer, mas tem muito o que fazer. Porque, como você falou, né? Acho que tendo uma grande base de sinistro e tendo uma grande base de preditor que estão associado a essa base de sinistro, você ainda tá limitado por esse domínio. Agora, isso conectado com o chatbot, que consegue facilitar essa interface com o agricultor ou com o tomador de risco para justamente diminuir a quantidade de perguntas e já chegar tipo em algumas perguntas que já vão permitir ao segurador cercar o risco. Acredito que pode ir nessa direção. E poderia ajudar bastante. Reduziria bastante o tempo de aceitação de risco, né? E aumentaria bastante a propensão do agricultor de contratar seguro, porque as perguntas, ou o volume de perguntas, um volume muito grande de perguntas afasta as pessoas, né? Eu não gosto, ninguém gosta de responder. Me dá um questionário aqui, responde quanto? 3, 4 perguntas, 5 perguntas, 10 perguntas, 50, 60, 150? Property Né? tem muito Gente, problema com isso, né? muito... Eu recebia muito curtume frigorífico. É um questionário, assim, gigante, sabe? Que você começa a falar e chega uma hora que não tem o que você fazer como corretor. Você tem que ir lá, sentar com o cara e falar como que é o seu, porque assim, o geral eu já preenchi, agora qual que é o seu? Perfeito. E chega uma hora que o cara fala pra você assim, estilo, não vai acabar? Meu tempo já acabou, já chega. Não vai acabar, sabe? É uma coisa gigantesca. E agora não tem o que fazer. Eu preciso de cada detalhe, eu preciso deixar isso registrado e preciso deixar guardado, porque eu vou me resguardar como corretora, vou resguardar o meu cliente que falando, ó, eu te passei informação seguradora. Então, você não pode negar porque a informação está com você. Entendo. Eu vejo muitas propostas hoje que vêm de corretores em que os questionários são preenchidos e, além do questionário, o corretor especializado ele inclui mais umas 2 ou 3 páginas de descrição detalhada do risco. Eu acho muito inteligente isso, porque é uma forma de conectar a seguradora com o risco efetivo que aquele corretor tem nas mãos dele, independente do questionário. O questionário está preenchido, as respostas foram dadas, mas além disso o corretor ainda soma ao produto, soma à proposta, soma ao pedido, um conjunto de observações que ele fez em campo a respeito daquele risco. Mas é o que o Tomás tinha falado, quanto mais informação eu der, mais probabilidade de negociação de preço eu tenho com a seguradora. Porque eu estou dando a ela o risco real. O corretor é o olho da seguradora. Ele precisa falar para a seguradora exatamente qual é o risco que ela está assumindo, para ela ter o poder de falar, quero ou não quero isso. Esses riscos mais agravados, como um frigorífico, por exemplo, que é uma coisa super restrita, se eu não contar a minha historinha, se eu não falar, olha como é bonito, a gente tem segurança para tudo, eu provavelmente na mesa dos escritores ia falar, muito obrigada, não quero. E aí, com a lei, talvez a nossa quantidade de negativa para esses locais com maior risco seja maior. Percebo dessa forma também. Mas há uma vantagem, há uma certa vantagem nisso, porque o maior volume de detalhes pode promover uma precificação mais adequada. Né? Sim. Você pode ter um preço mais caro para aquele produto que normalmente não era segurado. Ou seja, é melhor ter o seguro por um preço mais caro do que não ter seguro. Sim, eu vi isso no campo 1 bilhão de vezes, assim, ó, me cobre, mas me cobra dinheiro de mim, pode cobrar caro, mas me dá uma possibilidade de eu poder escolher se eu assumo o risco sozinho ou se eu terceirizo esse risco. Perfeito. Eu preciso disso, e não simplesmente me nega e... É verdade. A negativa fundamentada é importante. Uhum. Beleza. Tomás, você quer somar mais alguma coisa pra gente? Sim, eu acho que essas provocações me fizeram pensar, eu acho que... Pensar bem ou pensar mal? Porque, de novo, tu discutindo um tema, né, que é bem novo, né?
Mas, no final das contas, o problema é quando a seguradora ela faz uma lista de perguntas, justamente para tentar para entender o risco que ela tem, né? E aí a gente falou, tem essa base de sinistro, tem essa base de entrada, e nunca vai ter tudo possível. Okay. Mas agora, pensando bem, um sistema preditivo, ele vai te dizer o quanto ele é capaz de prever. Então ele pode te dizer, em alguns casos, tipo, até em algumas aplicações meteorológicas, né? Ele vai te dizer, tipo, eu tenho 80% de chance que vai acontecer ou que não vai acontecer. Então dentro ele tem uma explicabilidade, né? E ele tem algo que ele não consegue explicar. E o que ele não consegue explicar é uma probabilidade. Sim. Então, no final das contas, pensando bem, né? O que está sobrando são essas perguntas infinitas para tentar explicar o que está sobrando. Então, em alguns casos, se o modelo foi bom, preditivo, você consegue dizer à seguradora, olha, não precisa colocar milhares de perguntas, porque tipo, o que está sobrando de risco é de 5%, 10%. Perfeito. Então, eu acho que talvez a gente chega num ótimo, de uma certa forma, no qual você tem uma parte desse formulário que é preditiva, que você já sabe. Então, pensando em ameaças climáticas, né, você já sabe ameaça de vento, chuva intensa, quebra de safra, e isso faz uma proporção que é previsível e uma outra que não é previsível, que está dependendo de se tem um vidro no pivô central, que depende de outras coisas. Mas você ainda pode fornecer para a seguradora, olha, essa parte não previsível é essa daqui, e aí já precificar sem precisar fazer milhares de perguntas, porque você já sabe a taxa de risco que você tem, e aí coloca um risco fixo para isso e pronto. Excelente. Tipo, não sei, você me provocou e fiquei pensando. Bom, pessoal, vocês presenciaram hoje como um cientista é provocado e como ele pensa em uma resposta. Foi isso que nós fizemos aqui. Nós exercitamos essa capacidade de provocação do cientista. Você joga uma pergunta na mesa, uma pergunta que é interessante e que não tem resposta. E o cientista junta os dados e pensa e entrega uma resposta. Boa, gostei. O cientista, a ciência é uma metodologia, né? Certo. É a método científica de Descartes. E então tem que ainda, isso foi uma hipótese que eu fiz para você, foi uma hipótese, só quero que seja dentro do problema, não é problema, é uma tese. Aí tem que verificar com observação, colocar a validação, mas é um caminho interessante, Sabe, eu tenho muita vontade, não sei se vocês têm percepção de que pode haver ajuda a esse respeito. Eu tenho muita vontade de incentivar mais pesquisas acadêmicas no âmbito do mercado de seguros, trazendo essas discussões para cá, para a mesa. Uma discussão como essa pode, por exemplo, incentivar a carteira as cadeiras de agrícola, de seguro rural, da USP ou da Rural do Rio de Janeiro, a mergulharem um pouco mais fundo na atividade securitária, né? Para que a gente tenha mais gente da academia vindo para o mercado segurador, e não só as pessoas que acabam esbarrando com o mercado e gostando do mercado. Eu queria que houvesse um atrator para o mercado, de profissionais, de cientistas, de estudantes que estivessem dispostos a fazer suas dissertações de mestrado ou suas teses de doutorado baseadas no mercado de seguros. Esse é um sonho que eu tenho e acalanto com muito carinho. Não sei como está hoje na agronomia, mas assim, eu, por exemplo... Eu nunca tinha ouvido falar de seguro. Falar de seguro, assim. Alguns dos meus amigos que são agrônomos tiveram uma aula de seguro, assim, ó. Seguro existe, ok? Existe um seguro agrícola, mas assim, ter a fundo, para quê, como que faz, nunca. Eu tenho uma frustração muito grande de não ter essa conexão com as cadeiras da academia. Mas eu ficaria otimista, porque a gente foi financiado pelo PIP da FAPESP, né? É um programa que vem financiar projetos científicos, porque a FAPESP financia ciência, mas que tem um caráter, que tem um produto atrás que
que é viável economicamente. Então a gente começou a Meteoiana em 2020 com esse projeto de desenvolver o sistema MIA com sua aplicação no setor da energia para prever a vazão em todas as usinas do país, né? Então, isso tive muita pesquisa dentro, então de desafios técnicos e científicos de fazer uma previsão de longo prazo, de variável, etc. Então, enfim, e a FAPESP eu acho que eles estão mudando, eles estão vendo isso com muito interesse, porque tem o objetivo da FAPESP, que pega 1%, eles pegam 1% do PIB de São Paulo, do estado de São Paulo, e gerar mais PIB. Então, financiar esses projetos acadêmicos que têm um retorno no mercado é ganha para eles. E, eu não tenho os números, mas eu sei que eles estão muito em cima disso, está crescendo muito esse programa, né? E hoje em dia, vendo é cada vez mais difícil, né, fazer pesquisa, tipo, tá limitado. Então, essa saída para o mercado é uma nova via para os doutores, assim, especialmente se olhar os Estados Unidos, startup, etc. Então é algo que está, acredito, crescendo bastante aí. E realmente quando não é raro, né? Tipo, startup 99 morre. É verdade, é normal, é natural. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas quando tem essa conexão entre a academia e o mercado e que a solução dá certo, aí é maravilhoso para todo mundo, né? Muito bom saber que a gente tem um caminho interessante. Sim, tem que ficar otimista, assim. E, enfim, só voltando um pouco com o que você falou lá no início, né? Tem bom, eu sou estrangeiro, né? Mas se posso me permitir, mas se usa muito, até eu vi na EBG, né? Tem que tropicalizar o que tem, o que vem, né? De fora, tem que tropicalizar para o Brasil. Por que tem que tropicalizar, né? Tipo, por não desenvolve aqui, tem né? universidade de excelência aqui no Brasil que eles são capazes de fazer brasileiro feito para o Brasil. É isso, exatamente. Aí a Europa, a França, que é de onde eu venho, pode temperar, né? Pode adaptar também. Cara, a gente tem realmente universidades de ponta, estão na fronteira do conhecimento, que poderiam aplicar ciência prática no mercado de trabalho, no mercado de seguros diretamente, né? Mas eu vejo pouco incentivo, pouca conexão, na realidade, né? Pouca conexão. Todo o tempo que eu trabalhei no mercado, em seguradoras ou corretoras, havia pouca conexão com a universidade. E o que eu vejo como caminho positivo para o mercado é que a gente crie uma conexão tão forte que os acadêmicos, os alunos da graduação, comecem em suas cadeiras já pensarem em aplicações no mercado de seguros, por exemplo. Se o dia que isso acontecer, a gente vai começar a gerar conhecimento vinculado com o mercado de seguros, porque a gente começa a gerar pesquisa para o mercado de seguros, né? E não somente as pesquisas orientadas. A gente vai gerar gente com interesse em fazer com que o mercado de seguros seja maior e melhor. Produtos de seguros mais adequados, mais ajustados ao perfil da população, necessidades não atendidas dentro do mercado industrial, mecanismos de tratamento de riscos não seguráveis, programas e modelos de resseguro que sejam diferenciados. Ou seja, eu vejo com muita ansiedade, para falar a verdade, muita ansiedade essa vinculação da indústria de seguros com a academia. Mas para isso também a gente não teria que ter uma vinculação maior a respeito de seguro, porque hoje, para a gente brasileiro, existe seguro de carro, seguro de vida, seguro saúde. Isso é o comum. E residência para alguns, certo? Se a gente não fosse do mundo do seguro, você saberia que existe um seguro de crédito, um seguro garantia? A internet ajuda bastante hoje em dia. A internet, a inteligência artificial ajudou bastante, porque se você faz as perguntas certas, você acaba descobrindo coisas que existem. Mas como você faz as perguntas certas? É uma questão interessante essa, né? Interessante. E, bom, esse é uma das principais funções da Academia Nacional de Seguros e Previdência, né? Fazer essa conexão entre o público, que não conhece nada de seguro, e o mercado de seguros. Hoje a gente teve contato com o seguro agrícola, com o seguro rural, né? Eu aprendi, né? O seguro rural e agrícola são diferentes. Mas também vem um pouco nessa questão, né, de novo, né? Quando você não consegue quantificar o risco,
aí a seguradora coloca um preço muito alto. Exatamente. E E aí- afasta o público. E aí, né? isso, nem tem procura, porque você vai procurar algo que pode ter, você vai te custar mais caro que o próprio desastre em si, Sim. que o próprio sinistro. Sim. Então, de repente, né, com a IA e com a metrificação do mundo, vamos dizer, a gente consegue metrificar o risco e assim colocar um custo no preço do seguro que seja atrativo tanto para a seguradora, para eles fazerem os produtos, tanto para o segurado, né? Que vale a pena. Então, de repente, tipo, isso que a gente estava comentando antes, essa taxa de segurados no Brasil que ainda é baixa, de repente vai mudar com as novas tecnologias, Sim. né? Eu acredito nisso através do que a gente faz, né, para os riscos climáticos. A gente não metrifica tudo, mas os riscos climáticos, isso é nosso foco. Então vamos ver como isso Se comporta. se comporta nos próximos anos, né? Vamos marcar um próximo encontro daqui a um ano novamente. A gente senta aqui Isso. para conversar. Então, isso. É interessante, né? A gente Daqui a um pega- ano a gente senta novamente aqui, ver como que foi o resultado e o que a gente conseguiu. Eu acho bastante interessante, se você puder, ao longo do tempo, mantenha em contato com a gente, mantenha a gente informado sobre efetivas previsões que salvaram vidas. Eu acho fantástico. Por exemplo, esse caso que você trouxe para a gente da Arteris, em que a atitude dela frente a um determinado talude muda de acordo com o que você estabelece, com o que a ferramenta entrega de resultado, ela não só permite que a administradora da rodovia, que a concessionária, minimize os custos e otimize os custos, mas ela permite que salve vidas. Isso é o mais importante. Isso. Mas tem um amigo que na França, né, que era muito inteligente e que sempre falava isso. É muito triste trabalhar com segurança, porque você não sabe quando você salva uma vida. Não sabe, tipo, se não houver desastre, Não houver desastre, não sabe quanto, né? Isso, você só sabe quando alguém morreu aí. Então é muito triste, né? duro para quem trabalha com isso. E a percepção é exatamente essa. Você desenvolve um modelo ou uma ação que previne a ocorrência do evento. Então você não sabe. Você não sabe quantas vidas você salvou com aquela prevenção. Então, aí eu acho que isso justifica a gente voltar aqui daqui a alguns anos, porque como que a gente vai ver? Vamos ver o histórico dos nossos clientes em termos de financeiro, óbitos, né? E ver se começar a descer. Aí essa taxa, a gente pode, beleza, São as vidas caiu que nos salvamos. 10, 20%. Salvamos essas vidas. Provavelmente a gente ajuda nesses aspectos. Então, é isso, né? Esse ROI que eu falei para você, ele é muito importante para as startups, porque é isso que permite atrair investimento. Só que ele é demorado a aparecer esse número. A gente vai precisar de vários anos de mercado até chegar, olha, isso que a gente permite. Tem 50% da redução de óbitos, 50% da redução do preço, etc, etc. Então vai demorar um pouco. Perda de safra você também pode fazer. Pensa que você vai ter várias safras já durante o ano. Já fica marcado. 15 de agosto de 2026, a gente senta para conversar de novo. Não, 15 não, tem que ser 14, porque dia 15 de agosto de 2026 vai ser sábado. Aí você já está querendo demais. Então, dia 14 de agosto de 2026, ela está aí. Vamos lá. Não esqueçam, estaremos de volta. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu adorei conversar com vocês. Obrigada. Acho que foi mais divertido do que eu pensava. Eu pensava que em algum momento ia ficar estéril o assunto. Eu achava que em algum momento esse assunto vai ficar estéril. Não é possível, sabe? Eu não consegui trazer diversão aprendendo, né? Gostei muito de ter almoçado com vocês. Acho que o almoço foi um bom warm-up pra gente. E fica o convite depois para a gente sentar e tomar um uísque à noite, talvez um chopp, para falar um pouco mais sobre ficção científica. Né? Foi o assunto principal. Eu achava que você ia citar a fundação de George Orwell. Você chegou a ler isso? Sim, eu gosto muito do Isaac Asimov também. Fundação Isaac Asimov. Desculpa, é isso. Isaac Asimov. Isaac Asimov é fantástico. Isso. Eu tenho todos eles. Outro grande autor. Mas além do Perry Rhodan, um dos meus vícios é Isaac Asimov. Eu posso fazer uma colocação? Pode, claro. Tipo, já que estou aqui, Claro, aí depois claro. se entrar. Fica à vontade. Mas tem Essas colocações a gente costuma deixar, porque são mais interessantes. Mas tem um negócio muito interessante com as mudanças climáticas, né? Então, as mudanças climáticas, elas vão modificar os extremos, ok? Em dois aspectos estatísticos, dois aspectos. A frequência e a intensidade, ok? A frequência vai fazer que operações, instituições que já estão impactadas pelas mudanças climáticas, então você pega a geração de energia ou a agricultura,
vão estar impactados com mais recorrência. Certo. Mas essas instituições, uma grande parte já estão acostumadas, ok? Então vai sofrer mais, mas já estão acostumadas. Agora tem o outro aspecto do aumento da intensidade, que vai fazer que vai acontecer extremos que nunca aconteceram antes e vai impactar a operação que antes não era impactadas. Então as mudanças climáticas, veja isso como uma onda, vai ter uma nova onda de empresas que vão ser impactadas pela primeira vez. Como que você segura isso? Fazer uma provocação. Não, provocação boa. Essa eu gostei. Ou seja, tudo que a gente está fazendo agora, que vai ajudar a gente a prever coisas no futuro e a reduzir a incerteza, ela vai gerar empresas que só existem dentro daquela incerteza que a gente não consegue prever. Exato. Como segurá-las? A pergunta sempre é com que tipo de produto, né? Porque eu preciso pensar num produto para um perfil de risco que ainda não existe. Então, é bem isso, né? Porque as seguradoras, elas vêm olhar os inputs históricos, né? Então, elas têm uma noção de quanto vale esse tipo de operação. E o próprio segurado, né? Nesse questionário, ele consegue responder. Mas quando você pega uma empresa que nunca foi impactada pelo clima, de repente não seja tão trivial, né? Responder Talvez essa não seja, pergunta, né? As respostas sempre vão ser not applicable or nihil. Nada. Aí, esquece. Você que gosta de tecnologia, né? A gente está trabalhando sobre um modelo fundacional, que se chama, que vai um pouco nessa linha de prever as coisas que nunca aconteceram antes. Então, a ideia é a gente treinar um modelo sobre diferentes bases de dados de impacto mundiais, assim, para que ele aprenda o que acontece em múltiplos mercados, múltiplos tipos de impactos, porque, beleza, nunca aconteceu no Brasil, mas de repente aconteceu em outro lugar do mundo, ok? Então, utilizar uma grande conjunto de dados para fazer um modelo que é capaz de generalizar e começar e fazer o que a gente chama de zero shot learning. Então, para que a gente consiga fornecer uma informação para uma empresa que nunca foi afetada. Então, você pega uma empresa que nunca foi afetada, olhando para o perfil da empresa, a gente pode falar, no que o modelo aprendeu sobre tudo o que acontece no mundo, você vai ser impactada de R$1 milhão, assim. Tipo, isso é impreciso? É muito impreciso, certo? Sim. Mas já pode dar um range. Aqui tudo que estou falando é pesquisa, né? Perfeito. Já pode dar um range aqui. Agora, todo esse modelo já foi treinado, ele já é, de uma certa forma, inteligente. Então, quando essa nova empresa vai ser impactada, você vem colocar esse novo valor dentro do modelo e ele vem ajustar o impacto. Então, assim, a gente consegue utilizar técnicas de Big Data em casos de Small Data, porque a empresa tem pouco dado. Okay? Então, é isso a sacada, né? Se você utilizar alguns casos da empresa, rapidamente você consegue fazer um modelo para ela. Mas, enfim, tudo isso é... Pesquisa. Muito bom. Vamos ver. Bom, temos nosso compromisso marcado daqui a um ano. Sim. Espero que você traga mais resultados. Eu espero também. Eu também. Todos esperamos, né? Todos esperamos. Desejo muito sucesso para a sua empresa, muito sucesso para a Meteo AI. E espero que você, com a sua nova corretora, desenvolva também muitos bons negócios no Piauí. Você está começando lá, né? Tô começando no Piauí. Vem para São Paulo rápido. Vou tentar. Mas gostei de lá. Gostou de lá? Gostei de lá. Muito bom. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau.